Fala devs, fala pessoal, tudo certo? Esse vídeo foi motivado principalmente devido a algumas mensagens, comentários que o pessoal fez ali sobre configuração do MongoDB, do banco de dados da aplicação que a gente vem usando aqui numa série de vídeos que tem aqui no canal, de um gerenciador de tarefas mostrando aí o .NET Core, mostrando o Docker, mostrando recursos ali do provedor de cloud. A gente está fazendo uma aplicação, está desenvolvendo a aplicação, então eu achei interessante voltar nesse ponto aqui, uma série de vídeos hands-on. Aliás, se você não viu ainda, dá uma olhada depois aí no canal, tá bem legal. A gente conta com a ajuda de vocês para a gente conseguir evoluir nesses vídeos. A partir desses comentários que eu consigo tendo ideias aqui, né, para ver o que realmente faz sentido trazer aqui para ajudar ou não aqui o pessoal que está comentando, tá? Então, a ideia principal é ajudar, mostrar, trazer exemplos aqui de como a gente pode estar levantando o ambiente de desenvolvimento, tá? E quem sabe até mostrar outras partes da aplicação. Tem muitas possibilidades para a gente fazer, então tem muita gente que tá, principalmente quem está começando, às vezes pode ter muita dúvida nesse sentido e fica meio travado. Então a ideia é a gente ajudar aí o pessoal a destravar nessa parte e conseguir se desenvolver. Então o objetivo desse vídeo especificamente é mostrar configurações ali para a gente conseguir levantar o MongoDB para o ambiente de desenvolvimento, usando aí também a ajuda do MongoDB via Docker, que a gente vai usar também o Docker. A gente vai conhecer ali, para quem não conhece ainda o Docker Compose, eu vou mostrar um pouquinho, vocês vão ver que é uma ferramenta bem útil aí no dia a dia também, que vai facilitar muito a nossa configuração. O Mongo Express também vai ser configurado via Docker e Docker Compose para a gente subir a aplicação via container também, para facilitar no ambiente de desenvolvimento, e no final das contas a gente vai usar isso tudo para conectar a nossa aplicação. Esse é o foco do nosso vídeo. Bom, então bora lá, vamos ver essa configuração na prática. Bom, então para iniciar eu vou puxar aqui a minha tela do navegador, minha página aqui do navegador, que eu abri aqui o Docker Hub, e a gente vai pesquisar a imagem do MongoDB. Para isso a gente vai vir aqui no Explorer. Se você abrir direto a página do Docker Hub, clica aqui no Explorer. E aqui ele vai mostrar várias imagens já, né, da comunidade, imagens oficiais aqui que o pessoal utiliza. A gente vai digitar Mongo aqui em cima. Então a gente vai achar uma cacetada de imagens do Mongo. E aqui a gente vai pegar a primeira mesmo, que é a imagem oficial, só para mostrar aqui para vocês a relação entre as coisas, né? Aqui, só para mostrar rapidinho aqui, tem várias imagens, né, de vários provedores diferentes aí da imagem, tá? E tem imagens que tá com algumas configurações adicionais, mas a gente vai pegar a oficial aqui mesmo. Eu poderia até, na verdade vou usar essas duas aqui, mas eu vou pegar do Mongo aqui só para mostrar para vocês, para explicar aqui, tá? Logo no início aqui, a gente já vê, né, que a imagem oficial é bem utilizada, muita gente utilizando aqui, né, um número bem alto. Ela é mantida aqui pela comunidade Docker. Deixa eu localizar aqui onde estão os comandos. Por definição, né, se a gente quisesse iniciar uma imagem do Docker, simplesmente rodar, o que a gente faria, assim como foi descrito no outro vídeo aqui do canal, a gente puxaria, né, faria um Docker pull dessa imagem e depois faria um Docker build ou Docker run para poder executar a imagem que você, executar o container baseado nessa imagem que você baixou, né? Vai criar um container ali baseado numa imagem. Então, isso aqui é um resumão ali de como que funciona essa parte do Docker. Se você quiser ver mais detalhes, tem dois vídeos bem bacanas aqui no canal sobre esse conteúdo. Um mais teórico, né, descrevendo ali como é que funciona essa parte de container, Docker e tudo mais. E tem um outro vídeo mais detalhado que eu mostrei um exemplo ali para a gente criar a nossa aplicação, a nossa API do .NET Core, tá, no Docker. Então, se quiser dar uma olhada, mas pode ficar aqui nesse vídeo também e depois você dá uma conferida lá nesses outros vídeos que são mais conceituais, mais introdutórios. Então aqui só dei uma resumidinha para contextualizar, mas basicamente se a gente quisesse rodar aqui o Docker, seria com o Mongo, né, com essa imagem do Mongo, seria basicamente fazer esse Docker Run e fazer ali o Docker pull e tudo mais. E aqui, ó, a gente pode começar a perceber que para fazer essa conexão do Docker e tudo mais com o Mongo, como ele é um banco de dados, ele vai ter ali configurações de banco de dados, usuário, senha, outras configurações de conexão e tudo mais. Então aqui, ó, olha só, a gente pode perceber que ele começa a passar alguns parâmetros aqui para especificar host, usuário, senha. Deixa eu até ver se eu acho as variáveis de ambiente. Vários sistemas, eles utilizam ali das variáveis de ambiente. Algumas variáveis são específicas para serem utilizadas quando você vai executar ali o seu container, tá? Para você estar passando essas configurações para dentro do container, para ele saber qual parâmetro que você vai passar ali no momento da execução, tá? No momento de fazer um startup, no momento de fazer a execução do container.
Então aqui ó, tem até um exemplo aqui já de Docker Compose. O que eu queria exemplificar aqui? Basicamente, a gente poderia fazer isso via linha de comando, Docker Run, e colocaria ali todas as variáveis de ambiente em uma linha de comando só. Mas você já imaginou, né, o tamanho que ficaria essa linha de comando, né? Então se a gente observar aqui, ó, essa linha de comando, ela tá bem simples, mas se a gente fosse passar as variáveis de ambiente, olha só o tamanho das variáveis de ambiente. Isso aqui tá um exemplo das variáveis de ambiente. Deixa eu pegar até a lista completa, deixa eu ver se é aqui que eu tinha visto. Ó, isso aqui é um exemplo de variável de ambiente. Então se a gente fosse passar essas variáveis de ambiente todas via linha de comando, na mesma linha de comando durante a execução, porque na hora que você vai executar o container ele já tem que estar com esses parâmetros setados, ou você tem que estar setando ali no momento da execução. Então imaginou o tamanho dessa linha de comando? Ficaria muito grande, né? Ficaria meio que inviável de manter isso aí, você teria que ficar salvando isso aí e montando script para isso daí. Então, baseado nessa necessidade, surgiu ali a ideia do Docker Compose. Em linhas gerais, então, o que é o Docker Compose? O Docker Compose, a gente pode até pegar a definição aqui, mas basicamente a ideia dele é funcionar como se fosse um script mesmo, né? Você define um arquivo de declaração, na verdade, que você vai criar e você vai colocar ali as configurações que você quer, as variáveis de ambiente, o que você vai, que configuração que você vai relacionar com outra. Em linhas gerais, é isso que é o Docker Compose. Mas vou pegar aqui a definição para ficar certinha. Então, só para mostrar aqui a definição do Docker Compose, eu vou pegar que é no site oficial aqui. Ó. Deixa eu colocar a aba aqui. Olha só, basicamente que está explicando, né? O Docker Compose é uma ferramenta de definição e de execução de aplicações Docker, tá? Então, com Compose você vai usar um arquivo no formato YAML para configurar os serviços da aplicação, tá? Então, uma aplicação ela vai ter as dependências dela, vai ter os serviços ali que estão meio que relacionados, né, agregados ali. Então, a gente consegue meio que subir tudo isso em um mesmo arquivo. Então, nesse exemplo desse vídeo, eu vou mostrar aqui, inclusive, até para simplificar um pouco, eu vou mostrar o MongoDB e o Mongo Express. O Mongo Express que é uma ferramenta visual para facilitar o gerenciamento do MongoDB, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, quem quiser dar mais uma olhada, vale a pena também, né? Quem não conhecia o Docker Compose. Hoje em dia é uma ferramenta muito utilizada, muita gente já conhece, mas é legal entender essa definição também para que ela serve, né? Não simplesmente sair copiando o Docker Compose aí dos sites, né? E entender um pouco melhor como é que ela funciona. Então por isso que eu achei aqui legal trazer essa definição, tá? Então esse aqui foi um exemplo de como a gente poderia pegar aqui no próprio site oficial, né? Ele monta aqui as linhas de execução que poderiam ser feitas, né? E também aqui dá um exemplo de esse stack.yaml, já é um arquivo Docker Compose que ele mostra aqui pra gente. Então se a gente quisesse subir o Docker, aliás, subir o Mongo e o Mongo Express, com essa configuração aqui, ó, já seria suficiente. Olha só, ele está colocando aqui que é um exemplo de usuário root, vai passar as credenciais, um exemplo mais simples, passando essas configurações aqui, já rodar o Mongo com o Mongo Express. A gente poderia aqui olhar, por exemplo, essas configurações. Olha só, tem várias variáveis de ambiente aqui e ele explica o que é cada variável de ambiente. Então, olha só, imagina se a gente fosse colocar todas essas variáveis de ambiente, né? Nem sempre a gente vai usar todas também, mas você vê que uma variável de ambiente já tem um nome muito grande, já ficaria um pouco... dá para fazer? Funciona? Funciona, só que o Docker Compose facilita muito essa parte, até por questão de portabilidade, né? De facilidade de configuração, versionamento. Essas ferramentas aí que tem esse modelo mais declarativo de configuração sempre ajudam muito nesse sentido. Então, em resumo, o Docker Compose vai nos ajudar nesse sentido. Então, eu vou abrir aqui agora o Visual Studio Code e vou mostrar para vocês, para a gente ganhar um tempinho, o Docker Compose que eu já deixei previamente configurado. A gente vai passando parte por parte, entendendo como que foram feitas essas configurações. Antes de trocar aqui para a tela do Visual Studio Code, só vou mostrar aqui novamente, vou voltar aqui na outra imagem do Mongo oficial. Tem aquele exemplo do Docker Compose aqui. Vocês vão reparar que eu peguei exatamente esse exemplo. Agora sim, vou pegar o Visual Studio Code. Olha só, o que eu fiz? Eu criei um projeto novo aqui, uma pasta nova, na verdade. Como aqui a gente está trabalhando só com o Mongo e, no caso, o Mongo Express, basicamente a gente tem aqui, então, um arquivo de Docker Compose só para essas duas aplicações. Então, a gente tem aqui, ó, dois serviços. Peguei aquele mesmo exemplo. Então, a gente pode reparar aqui que ele tem aqui uma marcação aqui de services, né, uma linha. E a partir daqui, ó, para quem não trabalhou com o arquivo YAML ainda, a indentação é muito importante, né? Então a gente precisa seguir e respeitar a indentação aqui porque senão ele dá erro. Inclusive eu acho que ele tem uma validação aqui, ó. Se eu puxar um pouco mais para a esquerda ou um pouco mais para a direita, ele vai validar.
se você não tiver com esse validador, as chances de você cometer um erro é muito grande, né? Então, sugiro que você instale aí as extensões no seu VS Code, caso você não tenha, para validar esse tipo de arquivo YAML. Então, aqui é um arquivo YAML, eu chamei o arquivo aqui de Docker Compose, normalmente o pessoal coloca esse nome, mas poderia ser outro nome também, tá? A vantagem de você colocar como Docker Compose é que na hora que a gente for executar o comando do Docker Compose, ele já vai, se você não precisa especificar o arquivo, ele já vai entender que é o arquivo principal ali da pasta. Então, vamos lá, vamos já dar uma olhada aqui. Aqui embaixo a gente tem, primeiro, a gente tem a configuração do Mongo e depois a gente tem a configuração do Mongo Express. Se a gente reparar aqui, ele criou duas variáveis de ambiente, conforme estava lá no exemplo. A gente mostrou que tem as variáveis de ambiente. Para o Mongo, né, então aqui a gente usou uma senha de exemplo. Repara aqui que criou aqui usuário e senha do usuário root, né? Então a senha aqui ele deixou como exemplo, e aqui embaixo ele chama ela na configuração do Mongo Express, que passa aqui a URL do Mongo. Então essa senha aqui tem que ser exatamente a mesma aqui de cima. Nesse caso aqui não daria problema também, porque a senha do Mongo e a senha do Mongo Express estão usando a mesma, tá? Se você for configurar um ambiente de homologação, um ambiente de mais específico de desenvolvimento ou até um ambiente de produção, que eu acho muito difícil você usar uma configuração muito parecida com essa para um ambiente de produção. Normalmente você vai ser outro cenário, mas é só para exemplificar que para um ambiente de desenvolvimento, uma configuração mais simples assim não teria tanto problema, um ambiente mais local ali que você vai usar na sua máquina. Agora, para um ambiente de homologação já teria algum problema de segurança. Claro que você não vai deixar isso aqui com uma senha simples assim e tudo mais, e até você poderia usar outro tipo de configuração. Só estou reforçando isso porque isso aqui é uma configuração de desenvolvimento mesmo, tá? E mesmo assim, em alguns casos você teria que colocar uma senha mais forte e tudo mais. Então aqui só para título de exemplo, a gente ganhar um tempinho também, eu vou manter esses exemplos, eu vou colocar aqui, vou deixar aqui, até para a gente deixar a configuração mais simples possível para não complicar muito, né? Mas se a gente reparar aqui, essas variáveis de ambiente, a porta que está aqui, tanto no serviço do Mongo, se a gente reparar, vou até aumentar um pouquinho aqui, vou aumentar um pouquinho o zoom, para ficar bem claro aqui, que essa parte aqui é do Mongo e essa parte aqui é do Mongo Express. Então aqui a gente passou as variáveis de ambiente que ele vai utilizar no momento que for executar, ele precisa dessas variáveis setadas, e a gente também especificou a porta. Aqui no Mongo eu não coloquei a porta, mas eu vou até colocar para ficar mais claro, ficaria até melhor. Vou apontar aqui. O ideal é que a porta ficasse, eu vou seguir o mesmo padrão de baixo, eu não sei porque que ele colocou. Eu acho que por padrão ele já entendeu que o Mongo carrega na porta default. Essa porta aqui é a porta default dele, até copiada aqui de baixo, para a gente ver que ele ficou um pouquinho para a direita e o meu validador aqui já pegou. Essa porta aqui eu vou mudar, vou colocar 27. Então a única adaptação que eu vou fazer aqui é só para ficar mais claro aqui, o Mongo roda nessa porta, que é a porta default. Ele não, como eu peguei da documentação oficial, subentende que nem precisaria dessa configuração, mas eu vou manter aqui para ficar bem declarativo aqui mesmo, né? Seguir bem a regra da declaração. E aqui a porta, uma porta web, né? Que vai rodar o Express, o Mongo Express. Então eu vou manter aqui essa configuração, porque como está na documentação oficial, a gente espera que esteja testado e esteja funcionando, né? Mas vamos lá então. O que acontece aqui? Olha só, eu vou limpar os comandos aqui, que eu tinha feito uma conferência aqui só para ver se não dá conflito, mas vamos seguir aqui agora. Antes de rodar, de levantar essa configuração, o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui docker container ls para a gente ver se tem algum container rodando. Vocês vão ver que não tem nenhum container aqui em execução. Para quem não pegou essa configuração aqui de configuração de container e tudo mais, tem outro vídeo aqui no canal, como eu já mencionei algumas vezes. Então aqui eu estou subentendendo que todo mundo já trabalha com container, só não utilizou ainda o Docker Compose. Então eu vou utilizar aqui também o Docker Network ls para a gente visualizar se tem alguma rede, só para mostrar para vocês esse conceito que é bem interessante também. Esses nomes que ele carregou aqui nas redes são as redes padrão, vamos dizer assim, do Docker. Só essa última aqui que eu não tenho certeza, pode ter sido algum teste meu aqui, algum laboratório que eu fiz, alguma demo e tudo mais. Mas basicamente, por que eu estou mostrando essa rede aqui? Porque normalmente algumas aplicações, quando você vai agrupar assim, alguma configuração, o próprio Docker ou você pode especificar isso também, você pode especificar que elas fazem parte de uma mesma rede, tá? Nesse caso aqui, para não complicar muito, eu vou deixar essa configuração do jeito que está aqui, mas eu poderia setar uma rede aqui também. Mas eu quis mostrar aqui porque na hora que a gente rodar, eu volto a executar esses comandos. Então agora eu vou rodar o Docker Compose app -d. O que significa isso? Quando eu rodo o Docker Compose app, se eu rodasse só assim, ele funcionaria, só que ele ia ficar travado aqui na minha tela, o comando, né? A tela, eu não conseguiria mais digitar comando aqui, minha tela ia ficar travada no meu terminal, eu ia meio que perder esse terminal, ia ter que abrir outra aba. Para a gente evitar isso e dar uma simplificada aqui, uma resumida no terminal, eu vou fazer simplesmente Docker, eu vou colocar o Docker Compose app -d. Esse "-d" significa que o Docker Compose vai rodar
esses comandos, né, e a execução dos containers vai ficar em background. Eu não vou ficar com nenhum tipo de log aqui do Docker Compose na minha tela, na tela atual. Então, se eu quiser ver o log, eu teria que dar um comando lá, docker logs e tudo mais, e especificar o que está acontecendo. Então, aqui eu já consigo ver, isso aqui deixa um pouco mais limpa aqui a tela. Então, eu vou rodar aqui para vocês verem. Olha só, ele já criou uma rede, foi o que eu mencionei. Olha só, ele criou uma rede demo, né, default. Ele seguiu até o padrão do diretório aqui e colocou o underline default, porque eu não especifiquei nenhuma rede, então ele criou uma default. Se eu quisesse especificar, poderia colocar aqui também nesse arquivo, tá? Para simplificar, eu coloquei assim. Agora eu vou rodar novamente o Docker Network LS para mostrar. Ele criou aqui uma rede e eu vou rodar também o Docker Container LS. Seria o mesmo que o Docker PS. Vou puxar um pouquinho para cá, mas já deu para ver aqui que ele disparou duas aplicações, ou melhor, dois containers, né? Então tem um container no Mongo Express, que é esse segundo aqui, e aqui então a gente tem dois serviços rodando já. Eles começaram agora. Deixa eu só rodar novamente para ver se vai ficar um pouquinho mais formatado. Tá meio grandinho aqui, mas beleza, deu para entender aqui o Mongo Express rodando na porta 8081. Então eu vou copiar essa porta aqui agora. Eu vou vir aqui em outra aba, vou digitar localhost. Então eu vou só copiar essa porta aqui, vou voltar lá para o navegador. Eu vou digitar aqui, ó, localhost 2.8081 e ele vai carregar já a tela do Express Mongo, né, que a gente tem aqui, ó, isso aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Ele já carregou então as configurações do Mongo. Basicamente o Mongo Express, né, como eu disse, ele é um gerenciador aqui visual, bem simplificado aqui, só para mostrar que o seu Mongo está funcionando, que ele está carregando as collections aqui, né, as collections, as databases principais. Vou criar uma aqui, ó, de teste. Eu até tenho uma sugestão aqui. Vou chamar aqui de teste DB, teste database. Vou criar aqui, ele vai listar ela aqui, vou entrar nela. Ele vai estar vazio, obviamente. E agora eu vou criar um teste collection, também já tenho uma sugestão aqui. Ó, vou aproveitar essa sugestão e ele já colocou aqui o teste collection. Ele já criou aqui, ó, tem os stats, tem os índices, tem as ferramentas, tem a parte de importação, se eu quisesse importar alguma coisa. Então tá funcionando aqui, né? Se eu criar um new document aqui, deixa eu tentar colocar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se ele vai funcionar legalzinho. Vou colocar aqui alguma coisa qualquer aqui. Vou colocar aqui o meu nome, vou colocar só a sigla mesmo. Vou colocar aqui só para ficar mais fácil. E vamos ver se já apareceu. E ela já listou aqui a nossa tema, tá? Então se eu vier aqui, ele já está registrado. Eu posso deletar, posso botar. Poderia montar uma collection aqui, poderia exportar, importar o conteúdo de Excel. Então já está funcionando o nosso Mongo. A gente poderia já conectar a nossa aplicação na porta do Mongo. Lembrando que essa aqui é a porta do Mongo Express. A gente precisa conectar na porta 27001. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. 27017 na verdade. Então essa aqui é a porta do Mongo, então a nossa aplicação precisa conectar nessa porta. Então é isso que a gente vai fazer agora. Na verdade, acho que a nossa aplicação já está rodando lá. Eu vou abrir ela aqui também para a gente ver. Estou abrindo aqui a aplicação. Vou puxar aqui para essa tela. Pessoal, essa aqui é a nossa aplicação do Task Manager. Aplicação carregada, só para lembrar. Nessa aplicação, o que eu tinha feito aqui, ó? Aqui se a gente for no App Settings, ele está mais básico possível, só com a configuração de login. A configuração de banco de dados, o apontamento de banco de dados, eu já tinha colocado aqui no arquivo de development. Então ficou correto já. Eu tinha definido aqui o database config, database name task manager e o connection string. Nesse caso aqui, vocês viram que eu criei uma database de teste lá no Mongo Express. E aqui eu chamei a database dessa aplicação de Task Manager. Então, nesse caso aqui, com esse driver aqui do Mongo que eu estou utilizando e da forma que ficou aqui, quando não existe essa database no Mongo, eu acredito que ele vai criar. Vamos fazer esse teste aqui. Vou rodar a aplicação aqui agora. Eu vou rodar dessa forma aqui mesmo, diretamente, só para a gente já fazer um teste para ver se está tudo ok com a configuração. E a gente pode notar aqui, ó, que ele já está usando a configuração padrão do Mongo também. Então, vamos só ver se a aplicação subiu corretamente. Está rodando na porta 5000. Já carregou aqui. Essa primeira tela não vai dar problema porque ele não faz nenhuma conexão com o banco de dados. Mas se eu chamar as tarefas, se ele der erro aqui,
é porque teve algum problema na conexão com o banco. Vamos ver. Ele deu um probleminha. Tá, é porque o nosso banco de dados requer autenticação. Eu preciso colocar uma autenticação nele. Então, nesse caso aqui, eu tinha feito uma configuração inicialmente. No outro computador, quando eu levantei a aplicação, não tinha. Então, olha só, ele está falando aqui porque requer autenticação. A gente precisa autenticar no banco de dados. A gente precisa configurar isso aqui na aplicação para passar essas novas credenciais. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, eu vou parar tudo aqui. Essa talvez não seja a melhor configuração para fazer direto aqui no arquivo de configuração, mas como a gente está fazendo ambiente de desenvolvimento e para fins de exemplo, eu vou colocar aqui junto nessa mesma configuração, no database config. Então eu vou vir aqui, database name, connection string, eu acho que dá para colocar na connection string. Deixa eu só confirmar aqui. Estou abrindo aqui a documentação, mas eu acredito que a gente vai fazer a mesma coisa que foi feita aqui. Ó. Até vou pegar essa linha. Vou fazer o teste direto aqui só para a gente ver se vai funcionar. Para a gente comparar, eu vou colocar outra linha aqui. Vou chamar aqui de connection string também, para eles manter a configuração anterior. Essa aqui talvez não seja o melhor lugar de guardar a configuração, mas para fins de desenvolvimento vai funcionar bem, tá? Então eu vou colocar assim, olha só, ele está usando aqui como root, como exemplo, né? Imagino que assim deva funcionar. Vamos fazer o teste, se não funcionar, a gente confere lá se faltou algum detalhe no formato da connection string. Vou dar de novo a aplicação. A aplicação já está rodando, novamente, porta 5000, carregou na outra janela aqui. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui a URL da aplicação, vou colocar nessa mesma janela aqui. Então, ele deu erro de autenticação. Vamos rodar novamente para ver se agora vai resolver a questão do erro. Se ele devolveu uma coleção vazia, porque deu certo. Nesse banco de dados não tem que ter nenhuma tarefa cadastrada mesmo. Eu vou colocar um breakpoint aqui. Ele deu erro também. Deixa eu ver o que ele deu de erro aqui agora. Ele demorou um pouquinho, deixa eu tentar olhar os detalhes. Ele deu um erro de timeout. Aparentemente está igual, vou colocar aqui. Deixa eu pegar aqui a documentação oficial, porque realmente pode ser que esteja um pouquinho diferente. Olha só, peguei um exemplo aqui, vou colocar aqui para ficar mais fácil da gente ver, olha só. Esse aqui é o formato padrão da connection string, ó, com autenticação. Aquela ali é a simplificada se não tivesse autenticação, né? Mas padrão a gente colocar autenticação. Então olha só, eu tenho que colocar isso aqui, essa primeira parte está ok. Eu coloquei o nome de usuário, 2 pontos, o password. O que eu fiz errado aqui foi o seguinte, eu tenho que colocar localhost aqui. A porta já está informada. É isso, basicamente é isso. Eu imagino que assim já deve funcionar. Eu vou tirar aqui essa linha, vou deixar essa daqui só para ver e vou rodar novamente. Muito bem, está rodando. Ele tinha dado um erro aqui. Vou executar novamente aqui só para ver o que vai acontecer. Dando certo, ele vai retornar uma conexão vazia. Isso, olha só, deu certo agora. Ele retornou 200, que significa ok, né? E uma response body vazia. O que a gente pode fazer agora é voltar aqui no Mongo Express. Vou voltar lá no database, olha só. Olha só, eu vou vir aqui na raiz do MongoDB. Deixa eu dar um F5 aqui. Eu só achei estranho que ele não criou a database. Talvez é porque ele não... Eu achei que ele tinha criado já a database. Mas o que a gente pode fazer então? Vamos fazer um teste ao contrário aqui. Ó. Vamos vir aqui no post. Vamos tentar criar uma database. Vou dar um tryout. Eu vou colocar aqui tarefa teste 1. Testando tarefa teste 1. E vou colocar aqui como false. Não está concluído ainda. Vamos rodar esse post aqui. Vamos ver, ele estava com breakpoint. Vamos aproveitar que está com breakpoint. Ele vai adicionar. Aparentemente funcionou. Tem que retornar 200. Retornou 201, que significa criado. Também um status de sucesso. Ficou até melhor, né? Vamos atualizar aqui. Vamos ver se aparece agora. Agora sim. É que realmente ele fez a busca, mas na busca ele não cria a database. Ele só verifica se existe. Como não existia, ele não trouxe nada. E ele também não criou a database que não existia. Mas no post ele faz a criação da estrutura. Então, legal que a gente já confirmou até como ele funciona nesses casos, né? Então, se eu vier aqui, tem que aparecer minha tarefa teste aqui dentro agora. Dentro da collection, cadê a collection?
tarefas. Ela está aqui do lado direito, tá? Para quem não está muito acostumado, eu inclusive usava outra IDE para Mongo. Eu também não acostumei muito com essa daqui ainda, então eu também estou apanhando um pouquinho aqui, mas para a gente fazer testes simples para ver se está funcionando no localhost, já ajuda bastante, né? Então olha só, ele já cadastrou a tarefa aqui, eu posso ver ela no formato JSON também, ele já gerou meu ID, gerou a minha data de cadastro, e a conclusão aqui, como eu marquei como falso, ele vem como nulo, padrão, está funcionando corretamente a nossa aplicação, tá? Então esse foi um teste simples aqui, mas só para mostrar como que a gente levanta o Mongo, e a gente já aprendeu aí de tabela, deu para passar aí também pelo Docker Compose. Então foi bem bacana aí o exemplo. Para esse vídeo o que eu queria mostrar era isso. Pretendo mostrar uma configuração do MongoDB. Se fizer sentido para vocês, deixa aí nos comentários, né? Para a gente fazer uma aplicação em nuvem já, porque como a gente subiu essa aplicação em nuvem, se fizer sentido, comenta aí também que eu também faço uma configuração dela funcionando em alguns serviços de nuvem, tá? Comentem aí, não deixem de interagir. Com isso, então a gente fecha o objetivo desse vídeo, que era basicamente mostrar aqui a configuração do MongoDB no ambiente de desenvolvimento. A gente tem ele aí funcionando já, para a gente levantar, para a gente fazer desenvolvimento local, para não ficar dependendo de conexões externas sempre, né? A gente consegue trabalhar local. A gente viu como é que funciona aqui rapidinho o Mongo Express, a gente já é uma ideia, a gente já pode estar fazendo algumas coisas em nível local. Lembrando que uma vez que você subiu o MongoDB em localhost, você também pode usar outros clientes, né? A gente está usando aqui o Mongo Express. Inclusive, vou aproveitar que eu já estou com o Mongo Compass instalado aqui, que é outra ferramenta, uma ferramenta oficial do MongoDB. Para quem quiser instalar o Mongo Compass, é só entrar no site do Mongo, é só para dar outra opção, tá? Para você, se você não quiser usar o Mongo Express, não gostou do visual dele aqui, dá para usar qualquer outra ferramenta que se conecta no Mongo, tá? Então é bem simples mesmo. Se você gostou do Mongo Express, está satisfeito, não precisa fazer essa configuração. Mas basicamente o Mongo Compass é essa aplicação aqui, ó. Ela é instalada no Windows diretamente, isso aqui não roda em container, tá? Eu não sei se tem configuração de container, essa daqui eu instalei direto no executável mesmo no Windows. Ele até dá sugestão aqui já, ó, como que eu conecto aqui no servidor. Se eu fizer isso daqui, colocar aquele mesmo exemplo, ó, root, se você mudar... na verdade eu coloquei o arroba no lugar errado, né? Aqui é 2 pontos. Vamos ver se ele vai conectar. Conectou, aparentemente conectou. Ó lá, já pegou aqui o nosso Task Manager. É um pouquinho mais bonitinho, né? Então se você não gostou do Mongo Express, o bom é que ele já vai no Docker ali, já funciona, tem algumas opções ali, né? Então é legal às vezes testar outras ferramentas também para ver qual que se encaixa melhor no seu cenário, tá? Se você for configurar outra aplicação que não seja o Express, você poderia até remover essa parte do Express aqui. Aí você usaria só o Mongo. Mas, na dúvida, se for o caso, sempre sobe com os dois, que pelo menos você tem o Mongo Express ali para você testar também. E com isso, então, a gente fecha o vídeo. A gente também configurou lá na nossa aplicação para funcionar em localhost, ambiente de desenvolvimento. Já daria para usar local aqui, belezinha, bonitinho. Então, muito obrigado por ficarem até aqui. Não deixem de compartilhar esse vídeo aí com quem vocês acham que precisa de ver essa configuração também, precisa fazer essa configuração. E obrigado pelos comentários que deixaram lá, dando sugestão para fazer essa configuração. Muita gente, acabei abstraindo essa parte dos outros vídeos, né, como eu disse, então, mas aqui fica esse vídeo aqui registrado também, esse nosso projeto aí, muito bacana. Vamos em frente, conto com vocês aí. Se você não deixou o like aí, deixa mais uma vez o like, se inscreve no canal. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu!